E aí vem a grande questão da má atuação e da insistência do Felipe Luiz no seu amigo Gabriel Barbosa entre os titulares após mais minutagem, queriam tanto, né? E mais uma melancólica participação em campo, uma atuação muito fraca. Mas vamos lá. É, jogadores que a torcida reclama muito jogaram mal. Eu achei até que o Alan não foi tão mal assim, já fez jogos piores, mas o Alan não vai jogar domingo, ele não é titular, tá? Só jogou pela situação desses que estão voltando da data FIFA. Ayrton Lucas não vai jogar, vai jogar o Alexandre. O Ayrton Lucas está muito mal. O que acontece com esse rapaz? Parece até um jogador amador em alguns momentos, assim, tamanha a sua má fase. O negócio que tem que ser investigado. O que está acontecendo com ele? Não sei. É, mas o Gabriel tem sido titular e, pelo jeito, vai continuar, a não ser que o Felipe Luiz mude de ideia. Gente, queriam minutagem para o Gabriel. Como dar minutagem se os titulares eram, em ótima fase, o Everton, Cebolinha e Pedro? Quem queria sair para ele entrar? Isso lá atrás, né? Aí se machucou o Cebolinha. Entrou o Luiz Araújo. Como colocar o Gabriel com o Pedro e não o Luiz Araújo, se o Luiz Araújo vem jogando super bem? Não tinha como. O Gabriel está no final da fila. Ah, porque o Carlinhos, houve uma partida só que o Carlinhos entrou e o Gabriel estava no banco. Todas as outras vezes que o Carlinhos entrou, foi porque o Gabriel estava suspenso, estava machucado, não estava disponível. Sabia disso? Dá uma pesquisada, você vai ver. Então, o que aconteceu? O Gabriel, como o Felipe Luiz, se tornou titular e não demonstrou nada para justificar essa condição. E nesse jogo, de novo, depois de treinar todos esses dias aí, durante a data FIFA, foi uma semana e meia, um pouco mais, não fez nada. Ele não gera uma jogada, ele não faz um pivô, ele não dá um passe. Deu um passe, na verdade, até para uma jogada de finalização. Chutou uma bola bloqueada pela defesa do time do Fluminense e ficou duas vezes em impedimento. O segundo impedimento é absurdo. Ele tem impedimento, continua em impedimento. O Matheus Gonçalves com a bola, ele não sai do impedimento. Aí o Matheus não percebe que ele está em impedimento ainda, imagino eu, dá o passe. Bandeirinha marca, o juiz confirma a condição ilegal e ele reclama ainda. Meu Deus do céu, não presta atenção. Quer dizer, nada ele consegue fazer. O Gabriel não pode continuar como titular. Ele pode até chegar no domingo, jogar, fazer um gol, fazer dois gols. Essas coisas acontecem no futebol, mas isso é aleatório, gente. Se ocorrer, é totalmente aleatório. É o momento Gabiru, jogador que não era um cara importante no Inter, fez o gol do Mundial de Clube. Acontece. Um jogador herói improvável. Ele hoje é um herói improvável. Mas tem que pensar em quem está jogando. Flamengo domingo. Tem que pensar o Felipe Luiz como ele vai escalar o time. O Gabriel ter sido um homem a menos. Repito, ele não gera uma jogada, ele não gera perigo para o adversário, ele não cria uma situação de perigo. Repito mais uma vez, pode acontecer? Pode, mas pelo retrospecto é improvável. Então, por que você mantém como titular um jogador que não joga bem há quase 2 anos e que nesses 3 jogos não fez nada de relevante? Claro que o Felipe Luiz vai dizer que ele foi bem e tal, porque não vai criticá-lo publicamente, mas ele está vendo o jogo. Está vendo o jogo. Os jogos de domingo virou tudo para o Flamengo, porque o brasileiro, se o Flamengo tinha chance agora, praticamente elas são meramente matemáticas, e também pelo que vem jogando, é muito improvável que o time consiga brigar pelo brasileiro, além da diferença de pontos para os times que estão à sua frente, especialmente o Botafogo e o Palmeiras. Mas tem a chance de ser campeão da Copa do Brasil, mas tem que passar pelo Corinthians, pelo menos empatar no domingo. E vai tentar novamente com o Gabriel nessa fase, gente. Até quando? Eu falei na época lá da escalação dele contra o Corinthians, falei, isso é brodagem. Está escalando porque é amigo do cara, aí fica naquela coisa, vou recuperar, eu entendo ele. Aquela coisa do técnico que acha que vai recuperar o jogador, mas não tem que recuperar ninguém, ele tem que fazer o Flamengo jogar da melhor maneira e escalar quem estiver melhor. Ele pode escalar Bruno Henrique, Arrascaeta no ataque e colocar um meio-campo mais encorpado, com Pulga, com Gerson, com De La Cruz e com Alcaraz, por exemplo. Voltando o Léo Ortiz para a zaga ao lado do Léo Pereira, com o Alexandre na lateral esquerda, aí na direita ele pode ver qual a melhor opção, até analisando a condição dos jogadores e da sua estratégia. O Varela mais marcador ou o Wesley para atacar o corredor. Então ele tem várias opções aí e ele tem que procurar o que é melhor para o time. Não dá para ficar tratando o time do Flamengo como se fosse uma clínica de recuperação de jogador em uma fase. Não tem condição, gente. Repito, isso não vai mudar, na minha opinião, mesmo que ele entre domingo e faça um gol. Que se fizer, vai ser uma situação circunstancial. A bola sobrou, o cara está no ataque, ele faz um gol. Como qualquer um que está em campo, pode a bola bater e entrar no gol, mas o jogo em si não consegue jogar. É impressionante. Aí vem um monte de gente discursando com uma enorme boa vontade. Não, porque ele fez movimentações. Pelo amor de Deus, jogador dos mais caros do futebol brasileiro está em campo para fazer movimentações apenas. Não, ele tem que gerar jogo. Tem que dar passe, construir jogadas, finalizar, fazer gols, dar assistência. É isso que ele tem que fazer. Foi por isso que ele virou o Gabigol, por participar das jogadas de maneira efetiva e útil para o time. E não porque fez algumas movimentações.
Então, é uma situação extremamente desconfortável. E o Felipe Luiz, que falou na sua coletiva de apresentação que alguns jogadores eventualmente ficariam com ele insatisfeitos, porque ele tomaria as decisões que seriam as mais adequadas, importantes e necessárias para a escalação, para a equipe, está na hora de fazer isso. Está na hora de fazer isso. Não tem cabimento. Não tem cabimento. O Gabriel está sendo escalado pelo nome. Só pelo nome. E nessa coisa de, vou recuperar. Agora foi demais, porque foi todo um período treinando, ele não tem força. Teve uma bola no primeiro tempo, o Alan tocou para ele na altura do grande círculo. E aí veio, acho que foi o Manuel, chegou, já encostou, já tomou a bola dele. Era uma bola para ele fazer um pivô, sabe? Proteger, tocar, não divide uma bola, não cabeceia uma bola. Meu Deus! Se ele pelo menos conseguisse fazer aquilo que ele desempenhava nos tempos que era o Gabigol, mas não. Aí alguém dirá, você implica com o jogador. Não, não sou eu que implico, não. A bola está implicando com ele. O futebol está implicando com ele. Eu estou falando que eu estou vendo, você está vendo algo diferente. Quais foram as jogadas das quais ele participou, levando algum perigo para a defesa adversária? Finalização nenhuma, passe para gol, nada, fez nada, nada, nada acontece. É uma figura praticamente nula. O Lohan, que entrou no lugar do Gabriel no segundo tempo, ainda conseguiu concluir uma bola de cabeça sobre a meta do Fábio no segundo tempo. Ainda conseguiu uma conclusão. O Gabriel não conseguiu concluir nada. O que chutou, a bola bateu na defesa adversária, estava marcado. Enfim, é uma situação bem delicada. Repito, os outros que jogaram mal, especialmente o Alan, especialmente, principalmente o Ayrton Lucas, serão reservas no domingo. Então, por isso que eu não estou aqui a discuti-los. Jogaram mal e tal. O Ayrton Lucas, para mim, foi o pior em campo. Mas vai jogar o Alexandre, com toda certeza. Agora, o Gabriel continua sendo escalado. E ele pode escalar uma outra formação, pode ser o Plata no ataque com o Bruno Henrique, pode ser o Arrascaeta de falso 9, ele pode colocar o Michael, o Bruno Henrique, ele tem várias opções para montar um time sem esse 9, que ele também nem é um 9 típico de área, como era o Pedro. E no domingo, lembrando, não pode nem escalar o Carlinhos, que seria o único centroavante típico, né? Independentemente da sua qualidade técnica ser inferior aí àquilo que as pessoas esperam do jogador do Flamengo nos dias de hoje, ele nem pode jogar porque ele atuou pelo Nova Iguaçu lá no comecinho da competição, então só pode jogar só o Campeonato Brasileiro. Então não tem Carlinhos domingo, em hipótese alguma. Então é necessário um mínimo de, digamos, é, eu não diria que é coragem, porque eu acho que não falta coragem ao Felipe Luiz, mas o mínimo de iniciativa para fazer o que tem que ser feito. E realmente, mais uma atuação, depois de toda essa preparação, olha, realmente não dá. E é importante frisar: a responsabilidade do técnico sempre existe, mas note que entra técnico, sai técnico e o time continua voltando mal de data FIFA, jogando mal. A culpa é do Felipe Luiz agora? Era só do Tite, era só do Paulo Souza, era só do Vitor Pereira, era só do Renato Gaúcho, era só do Rogério Ceni, era só do Sampaoli? Será? O que é em comum? Muitos dos jogadores que estiveram em todos esses momentos com esses diferentes treinadores e a diretoria que não mudou. Esse é o ponto em comum. Qual a responsabilidade dessas pessoas e desses profissionais? É um ponto a ser observado com o mínimo de atenção pelo torcedor do Flamengo.